de obrigação que a gente não vai poder cumprir e vai gerar algum tipo de estresse depois dentro ali do nosso relacionamento com os nossos clientes, principalmente. E, cara, você pode ficar a dúvida, então, do seguinte, né? Por que os contratos geralmente são escritos, né? Por que a gente tem normalmente, então, essa forma de ter ali um papel que as pessoas escrevem um monte de coisa que às vezes quase ninguém entende, e com duas testemunhas assinando? Por que isso existe? Por alguns motivos. O primeiro deles é porque um contrato formal ele acaba trazendo as expectativas das pessoas para uma espécie de alinhamento. Tá? Eu sei o que eu estou prometendo, eu sei o que eu estou cobrando, eu sei o que eu vou entregar. E a pessoa do outro lado também sabe tudo isso. Um outro motivo também é que a gente consegue comprovar de maneira muito mais fácil quais que foram as obrigações que as pessoas, ali, os contratantes, assumiram entre si. E também, né, é muito mais fácil a gente exigir o cumprimento do que a gente prometeu. Né? Até mesmo se precisar de, eventualmente, ter algum tipo de processo judicial para cobrar, né, inadimplência, alguma coisa assim. E também é bom para a gente poder controlar quanta atividade está fazendo, né? Eu fechei 10 contratos esse mês, fechei 15 contratos, e a gente vai conseguindo, de alguma maneira, ter esse controle com base ali no volume, no tipo de contrato que a gente está fechando. E, assim, né, o pessoal da Alplar me chamou para vir aqui, eu acabei fazendo umas investigações por conta própria, e me parece que os principais tipos de contrato que o mercado de fotografia usa normalmente, né, assim, os principais tipos são contratos com clientes, contratos de parceria, que aí muitas vezes o de parceria, assim, eu não consigo dar conta do evento sozinho, então eu vou chamar um fotógrafo amigo, a gente vai combinar com a gente aqui, a gente vai dividir o valor e tal. Então, me procuraram para fazer uma sessão de newborn, eu não faço newborn, só faço foto de produto, então eu vou fazer uma parceria com uma pessoa que eu conheço que faça newborn, algumas coisas assim. Contratos com fornecedores, às vezes, por exemplo, o fotógrafo, no caso, ele não tem equipamento, mas cada evento maior que ele faz, ele pega, né, isso como fornecedor, ele pega, aluga esses equipamentos, ele pega emprestado, ou então ele subcontrata uma parte da equipe, e ele não tem internamente sempre, mas aí ele subcontrata e isso vira um fornecedor dele. E também contratos de locação, geralmente com espaço, né, com algum evento que às vezes o fotógrafo, já me fala que algumas vezes faz isso, do fotógrafo meio que assumir a despesa toda e o cliente pagar pela despesa para o fotógrafo, e também locação do próprio estúdio, né, muitas vezes, ou então um estúdio externo, algumas coisas assim. E para o pessoal que chegou agora, depois que a gente começou, gente, todo mundo aí bem-vindos, tá? Boa noite. Pode me interromper a qualquer momento, gente, fica à vontade. Pode fazer pergunta aqui pelo chat também, não tem problema nenhum. E só qualquer coisa a gente vai seguindo aí juntos, beleza? E, gente, assim, a estrutura padrão de um contrato, ela tem basicamente 8 pedaços, tá? Que eu espero que vocês estejam vendo na tela também agora. Se alguém não estiver vendo na tela aí a imagem, por favor, me avisa. E um contrato, a primeira parte dele é a qualificação, que é aquela parte, né, que a gente vê lá nome, endereço, CPF ou CNPJ, quem é representante legal, das partes que estão ali contratando. Logo em seguida, alguns contratos têm os considerandos. É literalmente assim, considerando que 2 pontos. Aí vem algumas pautas ali embaixo. Geralmente contratos um pouco mais complexos, tá? A gente tem considerando, e também tem o glossário, que é o item 3 aí nas imagens que estão vendo. Não é coisa muito do dia a dia, principalmente considerando um estúdio de fotografia, ou um fotógrafo autônomo, ou uma coisa assim. Isso aqui talvez não seja muito cabível. Mas o que é totalmente cabível é o número 4, que é o objeto, que é a principal obrigação do contrato. No caso de vocês, considerando que a maioria aqui deve ser fotógrafo ou trabalhar no estúdio de fotografia, coisa assim, o objeto geralmente vai ser a prestação de serviços de fotografia ou fotográficos,
de tal natureza, né? Assim, vai ser umas X sessões, vão ser tantas fotos, vai ser a cobertura do evento, vai ser alguma coisa de acordo com, né, a área que cada um escolhe atuar. Né? E o objeto, cara, ele é extremamente importante porque ele, como eu já disse, ele é a obrigação principal do contrato. Por isso que vocês sempre precisam ter ele muito bem delimitado dentro dos contratos de vocês. E normalmente, tá, gente, não costuma ter muito problema em relação ao objeto do contrato, desde que você delimite muito bem o escopo dele. Então, vamos dizer assim, que se você pega, por exemplo, um casamento para você poder, né, fazer, para você poder atender, se você só colocar assim, é, objeto do presente contrato é a prestação de serviços de fotografia para cobertura do casamento do Joãozinho e da Mariazinha. Isso é um pouco amplo, tá, gente? Isso é um pouco amplo. O ideal seria que vocês conseguissem delimitar o que está dentro do serviço de vocês e o que está fora. Por exemplo, providenciar arranjo, né, de iluminação está dentro do serviço de vocês? Se sim, especifica isso. Agora, a gente vai fazer uma verificação antes do espaço, a gente vai lá visitar o espaço primeiro, para a gente poder ver se está tudo certo, a gente consegue usar o nosso equipamento ou não. Sabe? É bom que esteja dentro dos serviços de vocês, então especifica isso. Agora, o que poderia ficar fora do escopo do serviço? Sei lá, de pensar. Filmagem, né? Que não é exatamente o trabalho do fotógrafo, mas a filmagem do evento vai ficar de fora. A gente vai cobrir só o evento, não vai ter a igreja. Umas coisas assim, sabe? Tenta delimitar muito bem o que está dentro do escopo de serviços de vocês, que está fora. E aí você leva isso para dentro da cláusula de objeto do contrato. E também, né, sempre, claro, vai existir o preço do contrato, qual que vai ser a forma de remuneração. A gente vai cobrar X reais para poder fazer tal coisa, e essa tal coisa é o objeto. Então, isso também vai estar sempre dentro dos contratos, faz parte da estrutura padrão. Os prazos também é um elemento muito importante, e aí, por exemplo, você pode ter prazo de execução, você pode ter prazo de pagamento, prazo de vigência do contrato, prazo para rescisão, né? Prazo de uma maneira bem ampla, tá, gente? Porque isso faz muito sentido, porque senão você fica com uma obrigação que não tem início, meio, não tem fim. E isso pode ser um pouco perigoso para vocês, tá? Então, recomendo muito que vocês sempre pensem em delimitar prazos para poderem, eventualmente, terem um fim à obrigação que vocês assumiram. Por exemplo, imagina que vocês vão fazer a cobertura de um evento desse de faculdade, né? Qual é o nome? Da cerimônia da graduação, da formatura, dessas coisas assim. Opa, espera aí, Rafael. Tempo de duração da cobertura fotográfica é dentro de prazo ou dentro do objeto? Cara, dentro do prazo, tá? Dentro do prazo eu acho que fica um pouco melhor. O objeto você deixa mesmo para poder ter o escopo das atividades que você vai executar e das que você não vai executar. Beleza? Qualquer coisa vai mandando aí, cara. Vai mandando, abre o áudio, não tem problema nenhum. Só fica à vontade aí. E, assim, voltando para o exemplo, né? Digamos que vocês vão fazer a cobertura ali dessa parte final da graduação de uma turma de faculdade. E, cara, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque pode ser que vocês tenham ali uma agenda, né, de eventos para poder cumprir, e se por algum motivo houver ali o adiamento da cerimônia, da formatura, se vocês não puderem cumprir, é bom delimitar isso, sabe? Assim, cara, a gente vai executar esse contrato, nossos serviços, até o dia tal, até o dia 10, porque é o dia da formatura. E aí depois a gente vai entregar as fotos para vocês tratadas ou reveladas, enfim, até o dia 15, 20, 30, sei lá. Mas se deixa isso um pouco aberto, a obrigação de vocês permanece e se prolonga no tempo. E aí isso é um pouco ruim, porque você provavelmente vai ter um outro evento para fazer, uma outra obrigação para ser cumprida, um outro serviço para prestar, e vai entrar em conflito com esse contrato anterior. Então é sempre bom vocês sempre pensarem em delimitar
os contratos de vocês no tempo, para não ficarem para sempre vinculados a um cliente ou um parceiro, um fornecedor, enfim, que você não sabe muito bem o que vai vir dali. Beleza? Gente, se alguém estiver acompanhando, tiver com alguma dúvida, cara, de novo, fica à vontade, manda ver aí no chat, abre o áudio e pergunta, que a gente vai juntos aqui conduzindo toda a situação. E, normalmente, também você vai ter que prever medidas para você poder lidar com a mora. E a mora é um nome bonito, jurídico, para falar de atraso. Dá para falar de inadimplência, mas não inadimplência é rescisão, inadimplência enquanto atraso. Geralmente, na maior parte dos casos, um atraso de pagamento. E, com isso, teve alguma pessoa que perguntou antes também, né? Eu tentei mapear algumas perguntas principais de pessoas da área e tal. Alguém perguntando, tem valor mínimo, valor máximo para multa de mora e tal. Tem, gente, existe algumas coisas assim, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas fica assim, fica tranquilo, porque geralmente o que vai existir aqui na mora, no caso de vocês, é multa, né? O pagamento é até o dia 10 de cada mês. E se vocês atrasarem, vai ter uma multa de 2% e juros de 1% ao mês, por exemplo. Coisas assim. Bianca, vamos lá. Se eu especificar que vou ter as cópias das fotos durante um ano após o evento. Isso aí, Bianca, isso mesmo, tá? Essa parte da guarda das fotos você consegue delimitar no contrato e falar assim, cara, a gente vai manter essas fotos até a entrega, né? Depois da entrega, por mais 6 meses, tantos dias, tantas semanas, coisas assim. Tá? Fica tranquilo em relação a isso, porque você tendo essa previsão no contrato, você consegue se isentar de responsabilidade, sim. Beleza? E a última parte, gente, da estrutura padrão de um contrato é a parte de rescisão. Né? Assim, em quais hipóteses que você pode rescindir o contrato e quais hipóteses que o cliente, né, a outra parte do contrato, pode rescindir esse contrato com você. E aqui é sempre bom pensar nos dois lados, tá, gente? O seu lado e o lado do seu outro contratante, ou do contratado, né, do cliente, do fornecedor, coisas assim. Porque cada ato tem que ter uma consequência. Por exemplo, se você pensa que. Se você estabelece que o cliente pode rescindir o contrato a qualquer momento, por qualquer motivo, sem multa, cara, provavelmente isso vai ser um pouco prejudicial para você. Porque esse cara vai ter muita liberdade de poder chegar num dado momento, olhar para você e falar, não quero mais, cansei, vai embora, e cortar o contrato com você. Então, eu acho legal em situações que são duradouras, né? Digamos assim, você fechou um contrato de newborn, para fazer acompanhamento de um newborn, mas aí você, que é um fotógrafo super inteligente, não vendeu uma sessão, você vendeu uma assinatura para poder e a pessoa já contratou você para ir lá em todo mêsversário do bebê, você ir lá fazer uma sessão de fotos com os pais e com o bebê. Que, inclusive, gente, fica a dica aí, tá? Eu acho super incrível. Ao invés de, sei lá, querer vender uma sessão só, você vai lá e vende já um plano de 12 sessões a cada mêsversário da criança. Se alguém trabalha com newborn, me diz se isso é uma boa ideia ou ruim, gente, tá? Eu estou aqui chutando aqui agora que é uma boa ideia. Então, se alguém for da área, me avisa aí se já faz isso, se não faz, porque eu acho legal conhecer a parte comercial de vocês um pouquinho também. E aí, em casos assim, gente, que você vai ter uma relação muito duradoura com a pessoa, eu acho que é legal vocês criarem uma lógica que, se a pessoa rescinde isso com você no início, para ela é mais caro. E se rescindir no final, fica um pouco mais barato. Porque faz sentido, né? Você recebeu mais dinheiro ao longo do tempo, então a sua multa vai ser mais baixa. E sempre lembrando que pode ter multa, pode não ter, isso fica a critério do que vocês combinaram entre vocês, do que está previsto no contrato. A gente não tem uma obrigação de ter multa rescisória. E algumas dicas, tá, gente? Algumas dicas rápidas para vocês também. É o seguinte: jamais faça contratos verbais, porque a gente já percebe há muito tempo que contrato verbal é receita para o problema.
muito receita para problema, e acaba que a gente não vai ter uma segurança muito grande em relação ao que foi contratado. Então, vocês nem precisam fazer um contrato, tá, gente? Um contrato, né, formalzão, assim, papel, coisa, assim, coisa escrita e tal. Vocês podem fazer uma proposta e na proposta já prever algumas situações que isso já vai fazer um contrato entre vocês, beleza? Vocês podem mandar isso por e-mail, vocês podem combinar via WhatsApp com eventuais clientes e coisas assim, que tudo isso está gerando evidências do que foi combinado entre vocês e isso já é suficiente para poder servir como um contrato, como, né, como a evidência do contrato que foi feito entre vocês. Anderson, se eu coloco um certo valor de multa pelo cancelamento do contrato, o que fazer se a pessoa simplesmente recusa pagar? Cara, você pode negativar ela, né? Você pode ir para o SPC, Serasa, coisas assim, até mesmo protestar um cartório, dependendo da situação. Você pode cobrar judicialmente, tá? A gente não pode simplesmente, né, ir lá na casa da pessoa, tomar coisa delas e coisas assim. Isso aí a gente, felizmente, já passou desse ponto enquanto sociedade. Mas você pode poder cobrar ele, cara. Cobrar, você vai poder fazer isso via juizado especial, muitas vezes, que aí se fica um pouco mais barato. Você pode tentar, às vezes, negociar um valor, dependendo da situação. Tá? Na adimplência, eu sei que costuma ser um problema, muitas vezes. Já acompanhei um pouquinho a área de vocês, eu sei que, às vezes, isso gera uma dor de cabeça muito grande. O que eu recomendaria para vocês tentarem evitar isso primeiro, né, sempre trabalhar com pagamento antecipado, sempre que possível, e tentar sempre jogar tudo ao máximo por cartão de crédito, cara. Ao máximo mesmo. E até trouxe uma ferramenta para vocês sobre isso, tá? Chegando um pouco mais para o final, eu vou mostrar para vocês a ferramenta que eu uso aqui no meu escritório, super simples, super barata, não tem custo recorrente, custo fixo, nada disso, mas vocês podem usar para poder fazer recebimento via cartão de crédito e via boleto. Ou então, até mesmo dar a opção para o cliente de vocês. E aí, eu acho que é muito legal, porque muitas vezes a pessoa acaba, né, se enrolando um pouquinho com os boletos, coisas assim. Então, cartão de crédito, para quem trabalha com pessoa física, hoje em dia, para mim, é o meio mais recomendável, sabe? Pensa assim, Netflix. Você não consegue não pagar a Netflix, porque Netflix está lá todo mês te cobrando automático. A pessoa não tem que ir lá e fazer o pagamento da Netflix. E eu acho que para quem trabalha com consumidor final, isso faz muito sentido. A gente tem que tentar caminhar para esse modelo para poder evitar ao máximo a inadimplência. Bianca, se a pessoa alegar a falta de verba por conta da pandemia. Olha, isso é um problema, tá? Isso é um problema muito sério. Eu estou com algumas situações assim, não de fotografia, mas de outros casos. E a gente tem que tentar entender, tá, gente? Porque aí tem um limite muito, muito frágil entre o contrato e o relacionamento, né? Com a pessoa, com o cliente. Se você está vendo ali que a pessoa de fato está passando por um problema, sabe, alguma coisa assim, cara, minha recomendação: concentra, conversa, negocia uma condição diferente de pagamento, conversa alguma coisa, sabe, dá um desconto, abre uma carência, tenta conduzir a situação de uma maneira que você consiga receber os valores, né, que você acha devidos, ainda que não 100%, mas, né, o que for razoável para você ali, e também consiga manter o cliente, né, gente? Porque eu acho que, assim como na advocacia, a fotografia ele é um serviço. E, geralmente, o que eu noto é que quem vende serviço precisa muito de indicações. Porque se alguém indica o meu serviço, eu já tenho a chance muito alta de fechar com quem foi, né, para quem eu fui indicado. E a gente acaba, às vezes, sendo muito chato, muito pesado com a gente. A gente combinou isso, o preço foi esse, aí agora e tal, me paga isso daí. Se às vezes a gente é muito duro com nossos clientes, a gente acaba, eventualmente, criando uma rejeição muito grande pelo cliente. Tá? E aí, às vezes, cara, é assim, pensar um pouco de falar assim, cara, vale mais a pena eu ficar enchendo o saco para receber 100% do que eu fui contratado,
ou às vezes vale a pena eu dar um desconto aí de 20, 30, 10%, sei lá, para esse cara, para ele poder pagar, ou então não dar desconto nenhum, mas parcelar esse negócio 1 milhão de vezes, e o cara vai me pagando de pouquinho em pouquinho, mas eu vou manter o cliente e a gente vai tentar chegar num consenso para a gente não sair, né, muito putos uns com os outros. E aí é pesar, sabe? É meio que pesar o que vale mais a pena, tá, gente? Agora, a gente não consegue fazer assim um mecanismo ideal, tá? De a gente nunca mais vai conseguir, a gente vai conseguir para sempre evitar a inadimplência. Isso a gente não consegue fazer. Tá? E agora, e Bianca, assim, né, em relação à pandemia em si, a pandemia ela é considerada uma situação excepcional. E, então, assim, no limite, pensando que você vai precisar processar a pessoa, né, entrar com ação judicial para poder cobrar ou para fazer alguma coisa, esse é um argumento muito forte hoje em dia para quem está conseguindo demonstrar que a pandemia afetou de verdade, né, o seu capital, o seu meio de execução de serviços e coisas assim. Então, a minha recomendação é, gente, sempre para poder tentar fugir ao máximo de processo judicial, sempre, sempre. Porque não é legal, tá? Não é bacana, dá trabalho, demora pra caramba. Então, sempre tentar negociar e conversar costuma ser geralmente muito melhor para todo mundo envolvido. Show? Qualquer coisa, a gente vai mandando de novo aí que a gente vai matando aqui agora também. E outra dica, gente, é o seguinte, né? Não seja tolerante demais, tá? Porque se você tem um contrato que está delimitando, né, suas obrigações, seus serviços, e se você fica sendo tolerante demais com pequenas violações do contrato, isso vai gerando um histórico ruim para você. E que também, no limite, numa situação extrema, isso pode até mesmo cancelar uma cláusula do contrato. Ah, como assim? Que maluquice está falando, Matheus? Exemplo prático. Digamos que você vira e fala assim, cara, eu preciso que o meu cliente faça um determinado, assim, que ele valide a foto para mim. Eu tirei várias fotos e ele precisa dar o ok, né? Selecionar as fotos que ele quer para eu poder tratar e tal, e coisas assim. E aí, digamos que tem um volume realmente muito grande de fotografias para isso. Então, você combinou no seu contrato, no seu cliente, e está no seu contrato também, que você vai mandar 100 fotos para ele por semana e ele vai ter que devolver isso sempre para a semana seguinte, né? Então, na primeira semana você mandou 100, na segunda ele te devolveu das 100 as que eles querem, você mandou 100 novas e por aí vai. E se o cliente ele fica sempre, sempre, sempre atrasando essa devolutiva dele, e você está sendo tolerante com isso, o que está acontecendo, na verdade, tem até um nome em latim para isso, um direito, mas deixa o latim de lado, é que o que foi contratado está sendo substituído por um novo combinado entre vocês. E se você, por algum motivo, precisar cobrar o que foi contratado aqui no primeiro momento, isso aqui não vale mais, o que vale agora é o novo arranjo entre vocês. Por isso que muitas vezes, cara, se está acontecendo algum tipo de violação pequena ao contrato, manda um e-mail, manda um WhatsApp. Oi, fulano, tudo bem? Olha só, tu vi aqui que você não mandou pra gente as fotos selecionadas. Cara, a gente precisa disso para poder seguir. Coisas assim, sabe? Coisinhas assim, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai de uma hora para outra, assim, sempre marcando, sempre pontuando algumas situações de pequenas violações, assim, de tolerância do contrato, que é interessante para a gente sempre ali tentar preservar o que foi contratado inicialmente. E também, gente, né, uma terceira dica que eu preciso falar para vocês é sempre haja de boa fé e seja transparente com os clientes de vocês. Não só com o cliente, mas com o fornecedor, com parceiros, enfim. Por quê? Porque boa-fé é algo muito importante para a nossa legislação. E se você está sempre sendo transparente, se teve alguma falha sua, vira a pessoa e fala, cara, realmente isso aqui, né, a gente combinou tal coisa, eu não consegui fazer, posso fazer isso com prazo X ou com preço Y, né, dependendo da situação dele concreta. Ou então, cara, olha só, a gente não está conseguindo cumprir, realmente não ficou muito bom,
vou te dar aqui uma oportunidade, me dá a oportunidade de novo. Sempre jogue limpo com as pessoas com quem você tem algum tipo de contrato, porque isso tem um valor muito grande para caso haja algum problema, né, de verdade entre vocês, vai ficar bem claro que a sua conduta, o seu histórico de comportamento, ele sempre foi pautado de uma maneira boa e positiva para o contrato, para o que foi combinado e virou obrigação entre vocês. Então, isso é muito importante para você conseguir defender os seus argumentos depois, caso precise enfrentar um processo judicial, precise, né, ter uma conversa mais dura com a outra parte do contrato também. Douglas, vamos lá. O contrato tem que ser assinado físico ou pode ser assinatura por ciência? E-mail, WhatsApp. Cara, pode ser feito, tá? Não precisa ser assinatura física e o aceite do contrato ele pode ser dado de diferentes maneiras. Pode ser assinatura, pode ser um sim, eu concordo por e-mail, pode ser um áudio no WhatsApp falando, beleza, vamos seguir, concordo com tudo isso, pode ser um emoji de joinha, cara. Não tem muito formalismo para isso não, tá? E na real, a nossa legislação ela vai até além. Ela fala o seguinte: quem cala consente. Tá? Por isso que o silêncio é extremamente negativo para todo mundo. Tá? Se você, por exemplo, manda uma proposta para alguém e aí o cara fala, beleza, vamos seguir. Aí você fala assim, tá bom, eu preciso que você assine. O cara não assina, mas você começa a executar o serviço, isso já é considerado um aceite. É como se ele tivesse assinado. Ele está de acordo com os termos que você colocou antes. A questão, eventualmente, depois vai ser comprovar a ciência dele mesmo, os termos ou não. Mas isso já está valendo entre vocês. Tá? E, Bianca, sim, pode ser assinado digitalmente. Pode ser assinado. Também está aqui, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para você também. Tá? É a segunda ferramenta que eu tenho para vocês hoje. Tá? Eu trouxe uma ferramenta para ganhar dinheiro e uma ferramenta para poder assinar um contrato mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui quais são as duas, que vocês poderem explorar um pouquinho depois lá. Tá bom? E também, gente, né? Claro, sempre. Matheus, dá licença um minutinho. Faltou Claro. do Anderson. Anderson perguntou lá, se especificar uma data para realizar. Deixa eu ver aqui, acho que pulei. Tá. Dá para dar um ensaio. Não, não tem problema nenhum. Problema nenhum, tá? Se você precisar de alguma maneira, readequar a data, reajustar a data, remarcar de alguma maneira, é só mesmo você falar com a pessoa, né? Com o outro lado do contrato. E aí, de preferência, que o motivo da remarcação seja da outra pessoa, né? Por exemplo, cara, a gente vai fazer uma foto externa hoje, e as fotos lá de foto de grávida na praia, né? Do casal lá e tal, coisa assim. Só que tá chovendo hoje. Pô, aí não, né, cara? Sabe, força é caso fortuito. A gente não pode simplesmente fazer uma foto externa na praia chovendo. Vai ficar horrível a foto, vai estragar equipamento, um monte de coisa assim. Então, já liga para o cliente na hora e fala, cara, tá chovendo, a foto vai ficar muito ruim, podemos remarcar para o dia tal? Se o cara falar sim, beleza, você fala, tá bom, vamos lá. Já manda para ele um WhatsApp na hora, bicho. Oi, fulano, tudo bem? Igual a gente falou pelo telefone, a nossa sessão está remarcada para o dia tal. Pronto. E aí, por que o WhatsApp é importante? Para você ter o registro, tá? Ter o registro, cara. Porque a gente precisa sempre ter algum tipo de registro para poder comprovar que nós estamos certos. Beleza? E cadê o Douglas agora também? Sim, sim, aditivo também é válido, tá, cara? O aditivo, ele é o seguinte, ele é um acréscimo ao contrato, tá? Então, se fizer um aditivo, você vai basicamente fazer uma referência ao contrato, assim, esse aqui é o primeiro aditivo ao contrato de prestação de serviços, né, entre as pessoas tais, tais e tais, e aí você coloca no aditivo o que vai mudar em relação ao contrato original, ou o que vai mudar, ou o que vai estar acrescentado dentro do contrato original. E o termo de uso de imagem também, cara, ele pode estar dentro do contrato. Ele pode estar dentro do contrato como uma cláusula, ou ele pode ter um documento separado que vocês usam no dia a dia.
E aí a escolha disso vai mais para quem tá, assim, para quem está ali sentindo o cliente no dia a dia. Porque se o cliente ele não tem problema em assinar um termo separado, ótimo. Se ele não tem problema em assinar uma cláusula dentro do contrato em relação ao uso de imagem, também não tem problema nenhum, tá? O que eu acho sempre positivo, claro, né, é vocês delimitarem o uso da imagem da pessoa, porque a gente não pode, né? Não é que a gente não pode, a gente pode fazer isso, mas não é muito legal você pedir o uso da imagem para sempre, para qualquer motivo, sabe, e tal. Geralmente você pede para fim de portfólio. A gente vai usar a sua imagem para demonstrar nosso trabalho e para compor o nosso portfólio. E aí isso quer dizer que a gente vai poder postar em rede social, quando tiver algum tipo de comemoração, a gente vai poder usar isso em folder e tal, e coisas assim, sabe? Os usos que vocês fazem, colocam lá dentro, e aí tá tranquilo, cara. Tá bem tranquilo, assim, em relação do uso da imagem da pessoa. E, gente, multa, tá? Multa é algo muito importante. Sempre lembrando que existe multa moratória, que é a multa pelo atraso, e a multa rescisória, que é a multa quando cada um rescinde o contrato, né? E as duas, elas são opcionais, tá, gente? Ela não precisa nenhuma delas existir. É sempre bom que exista, porque tem que ter algum tipo de penalidade para um comportamento que, para o contrato, não é muito bom. Então, multa moratória, né, que é a multa pelo atraso, seja de pagamento, seja de execução de serviço, seja de qualquer coisa, geralmente, padrão de mercado vai ser de 2% do valor total. O que isso quer dizer? No total, assim, né, gente? Se for um pagamento só, se for um parcelado, você vai fazer ali uma multa de 2% da parcela. Por que 2% virou padrão de mercado? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele coloca o limite máximo da multa pelo atraso em casos que exista o consumidor final é de 2%. E acabou que o mercado como um todo assumiu isso para todo mundo. Então, hoje, você tem, assim, contratos entre empresas que não são consumidoras uma das outras, sabe? É só fornecedor mesmo, que a multa moratória é de 2%. Então, cara, para não ter erro, coloca 2% do seu contrato e está tudo tranquilo. E a multa rescisória, o limite máximo dela é o valor total do contrato. Então, digamos que você fez um contrato de 10 mil reais. Esse que está 10 mil reais, a multa moratória dele vai ser de 2% no máximo, e a multa rescisória pode ser de, no máximo, 10 mil reais. Só que isso é extremamente negativo em muitos cenários, né, gente? Porque, imagina, o cara vai olhar para o contrato e falar assim, pô, peraí, se o cara que eu estou contratando executa o serviço, ele ganha 10 mil reais. Se ele não executa e eu rescindo com ele, né, por algum motivo eu quero rescindir com ele também ganha 10 mil reais. Pô, isso é um pouco ruim para, né, eu que sou cliente. Então, geralmente, a multa rescisória ela vai ter ali algum nível de gradação, tá? Ela vai aumentar se ela for exercida mais cedo, ela vai diminuir se for exercida mais tarde. E a gente também sempre geralmente coloca hipóteses nos contratos nos quais não vai ter multa rescisória. Por exemplo, o cliente vai poder rescindir o contrato sem nenhum tipo de penalidade ou multa, no caso o fotógrafo deixe de cumprir alguma obrigação assumida no contrato. Digamos, né, que se você se obrigue a, eu posso dizer, a cobrir um evento, e aí quando você vai lá e não cobra o evento, você não vai tirar foto nenhuma, você não acompanha nada, você fica em casa, você perdeu o horário de acordar para o evento. Nesse caso, cara, é completamente irrazoável e quase que irresponsável você pedir multa rescisória, sabe, para outra pessoa. Fala, cara, você não cumpriu sua obrigação, se você não cumpriu, eu também não preciso cumprir a minha. A lógica é mais ou menos essa, e é de bom tom, né, assim, é uma boa prática de mercado que vocês tenham esse tipo de previsão, esse tipo de cuidado no dia a dia de vocês. E, gente, também assim, né? Faz sentido que vocês tenham a responsabilidade pelo que faz sentido para vocês, sabe? Se você, por exemplo, vai fazer um evento, vai cobertura de um evento de formatura num cerimonial grande,
mas chega no dia, o cerimonial, sei lá, alaga, sabe? E você não pode, né, prestar seu serviço porque a festa foi cancelada, foi postergada, uma coisa assim. Cara, nisso daí você já não tem responsabilidade pela legislação, tá? Só que é bom você prever esse tipo de coisa no contrato, de falar assim, cara, né, mais ou menos assim, o contratado, no caso vocês, não será responsável por nenhum fator externo que interfira nas condições de prestação dos serviços ora contratados, sabe? Alguma coisa assim. Claro que a redação final num contrato fica um pouco mais robusta do que isso, mas o espírito da coisa é essa, sabe? Sei lá, sabe? Alguém vem lá e, porra, você tá na praia fazendo uma foto externa com uma pessoa, uma modelo, sei lá, uma coisa assim, e alguém vem, passa e rouba, furta, sei lá, assalta vocês, sabe? Pô, isso é um fator incontrolável, cara. Então, não faz sentido para vocês assumirem responsabilidade por esse tipo de situação. Beleza? Todo mundo acompanhando até agora. Se tiver alguma dúvida, a gente manda ver mais aí. E aí, de novo, né, como vocês já perguntaram, o uso da imagem. Eu acho bacana você ter autorização para esses fins de portfólio e divulgação, né, do seu trabalho, do seu conteúdo. Mas você, por exemplo, não pode pegar isso e vender, sabe, para algum lugar, transformar isso numa, num anúncio do Facebook, do Instagram, umas coisas assim. Isso é um pouco mais delicado, né, gente? Né, se eu contrato alguém para tirar foto minha, eu não quero que minha foto fique circulando por aí enquanto anúncio, sabe? Pelo menos não enquanto ela seja a coisa principal. Se ela for um folder, alguma coisa assim, talvez eu até topasse. Mas, sabe, ter um pouquinho de cuidado com a imagem dos outros, porque direito de imagem é uma coisa muito séria. E é algo assim que é totalmente pessoal, que se vocês usarem de maneira indevida, é hipótese assim, garantida de você ter que pagar dando moral pela pessoa, para a pessoa que você usou de imagem devido, e não só dando moral, mas também até mesmo você pagar royalty pelo uso da imagem dela, de maneira indevida, tá? Aqui no Brasil a gente não tem muito esse costume das pessoas assim de correrem atrás desse tipo de situação, mas os exemplos internacionais são sempre muito pesados, muito, muito, muito pesados. Então, você tem uma série de situações assim que são bem importantes. Você precisa estar sempre atento quando você for usar a imagem de alguém. Tá? Além de ter o termo, no termo tem que ter ali o que você pode ou não pode fazer com a imagem da pessoa. E aí eu acho que é legal para vocês sempre estarem pensando em termos de quais são os usos que vocês vão fazer da imagem da pessoa para vocês poderem divulgar o trabalho de vocês. Listou isso? Cara, eu preciso da foto dela para poder fazer uma publicação no Instagram, para poder usar, né, enquanto portfólio mesmo, que eu vou imprimir um book aqui, lá na Alplast, claro, vou imprimir lá um fotolivro, uma coisa assim, para poder a gente ter aqui um portfólio, poder mostrar para, né, clientes novos e tal. E aí, esse tipo de coisa, você coloca dentro do termo de imagem, tá? De uso de imagem. Que aí pronto, cara, você está tranquilo em relação ao que você pode ou não fazer com aquela imagem da pessoa. E aqui, gente, é a ferramenta que eu vou para vocês, tá? O Asas, ele é uma ferramenta de gerenciamento de boletos, não só de boletos, mas de boletos e de cobrança, na verdade, tá? E aí, quando vocês receberem o PowerPoint, vocês vão poder clicar aqui na figurinha do Asas e ir direto para o site deles, tá? Então fica tranquilo em relação a isso também. Gente, eu uso no meu dia a dia, tá? É super simples de usar. Você basicamente vai criar um login e vai colocar lá assim, o cliente e a cobrança para o cliente. Você pode, inclusive, criar cobrança recorrente, sabe? Todo mês, no dia tal, o Asas vai mandar um boleto para essa pessoa. Ou então vai mandar um e-mail com um link de pagamento de cartão de crédito. Cara, gente, é sério, é super fácil e talvez consiga amenizar um pouco o problema de você, né, que algumas pessoas relataram para mim, com a inadimplência nesses momentos mais malucos que a gente está vivendo hoje em dia.
E a outra ferramenta é o Authentic, que também vocês vão poder clicar aqui e ir direto para ele. O Authentic, ele permite fazer assinatura digital de maneira bem fácil, e a versão gratuita dele também é bem legal, dá para usar bem tranquilo também. E o que eu gosto muito nele, muito mesmo, é que ele gera um link de assinatura que pode ser enviado por WhatsApp. Tá? Eu não preciso só mandar por e-mail, igual outras ferramentas fazem por aí. Eu uso também no meu dia a dia para contratos mais simples, tá? Seja meus ou de cliente. Agora, para contratos robustos, de valores bem altos, ou então que são bem complexos, a gente faz uma coisa um pouco mais tradicional mesmo, de assinar na mão, ou assinar com ferramenta que tenha certificado digital, alguma coisa assim. O Authentic, para mim, cara, é para usar coisas do dia a dia, rapidinho, sabe? Papou. E funciona super bem, cara, super bem mesmo. Também super fácil de usar. É uma plataforma que você vai colocar seu contrato lá, vai colocar as pessoas que têm que assinar e acabou. Só isso, gente. Assim, é só isso. É extremamente simples e acho também extremamente positivo, que pode, de alguma maneira, ajudar vocês a, talvez, tornar mais ágil essa parte de fechamento dos contratos. E, gente, a gente está quase se encaminhando para o nosso final aqui já, tá? E é o seguinte, eu mapeei várias perguntas que foram feitas, tá? Com a ajuda da Pessoal Plus e tal. Então, assim, eu queria meio que agora a gente bater as perguntas que estão aqui, que eu consegui mapear. Para quem tiver mais pergunta, cara, manda ver aí. Fala comigo também, gente. Eu sou um pouco carente, tá? Fala comigo. Assim, pode aparecer, pode abrir a câmera, pode. Vamos interagir, gente. Tá? Por favor, porque a gente vai se encaminhando para o nosso final. Já são 8h30, a gente já tem o nosso objetivo de encerrar até 9 horas, e eu acho que a gente vai ficar dentro do tempo assim. Anderson, vamos lá. Cara, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. De certa forma, ela é uso comercial, com fins lucrativos, com certeza, porque eu estou usando a imagem da pessoa com o intuito disso gerar mais negócios para mim. Tá? Então, provavelmente, se a gente fosse, de novo, né, sempre num cenário ruim, se a gente fosse ter que discutir isso judicialmente e tal, a conclusão de um juiz seria que você está usando como uso comercial com fins lucrativos, com certeza. Com certeza, cara. E eu até entendo a questão aí de alguns profissionais colocarem que ela é sem fim lucrativo, mas isso, na verdade, não é bem assim, né, cara? Porque você tem a intenção de captar clientes novos, de prospectar novos negócios e tal. Então, tem fim lucrativo, com certeza. O que você pode delimitar mais, cara, é falar assim, a gente vai usar com fins comerciais, você vai ter uso comercial, com fins lucrativos, mas as hipóteses de uso são essas. Aí você vai lá e lista, sabe? A gente vai poder colocar aí a sua foto em rede social, mas não pode ser, por exemplo, só a foto da pessoa, sabe? Só a foto dela. Pode ter a foto com uma legenda, sabe? Com uma arte assim, um pouquinho trabalhada, falando sobre você. Porque senão você vai ficar meio que pegando a foto da pessoa e postando para troco de nada. E aí fica um pouco ruim isso, sabe? Agora, cara, eu não vejo problema também, nem que seja com fins lucrativos, tá? Se eu fosse contratar de alguém virasse com um termo de uso desse para mim, eu faria, cara, beleza, mas que tipo de uso é esse? Isso que me interessa saber. Sabe? Você vai postar no Instagram, você vai pegar isso, vai disparar no e-mail por aí, sabe? Você vai fazer um e-book, vai mostrar o seu serviço. Como é que vai ser o uso, né, efetivo e concreto no seu dia a dia enquanto profissional? Isso que eu acho que tem que estar muito claro para o cliente, no caso, né? Quem vai ter ali imagem usada. E aí, gente, a primeira pergunta, né, que a gente conseguiu mapear foi a seguinte: o contrato precisa ser escrito por um advogado? Não, não precisa. Qualquer pessoa pode escrever um contrato. A parte boa de você contratar um advogado para fazer isso é que, ao menos, né, em tese, o advogado vai ter o conhecimento necessário para poder
orientar e redigir um bom contrato, tá? Então, geralmente, como é que funciona? Você faz meio que um briefing, né? No caso eu, né? Não você, mas eu faço um briefing com clientes ou potenciais clientes para a gente entender o que está acontecendo, como é que é o dia a dia, para que tipo de uso o contrato vai ter, sabe? A pessoa quer um contrato com ação específica, ela quer um contrato, né, mais amplo, que vai ser um modelo para ser utilizado em todos os casos daqui em diante, sabe? Coisas assim. E aí, esse tipo de situação, você acaba, às vezes, contratando um advogado para fazer esse tipo de redação, para poder fazer as coisas um pouquinho mais elaboradas, muitas vezes. E também não precisa termo jurídico, tá, gente? O termo jurídico, assim, faz parte do dia a dia, mas o contrato pode e deve ser escrito da maneira mais acessível possível. Se possível, até mesmo usando elementos visuais, tá, gente? Pode ter ícone no contrato, pode ter emoji, pode ter tudo isso, tá, gente? Tudo isso pode ter. E hoje em dia é um movimento muito grande, assim, de tentar tornar os contratos mais acessíveis para todos. Tá bom? Não se preocupe em relação, assim, a muito em relação à forma dos contratos, só por isso mesmo, tá? A questão mesmo é ter ali muito bem delimitado qual que é a obrigação de cada pessoa envolvida no contrato, para a gente poder tornar a relação segura do mundo. Bianca, sim, esse exemplo aí mesmo, tá? Usar a imagem para mostrar um orçamento, isso é possível. Isso é possível, desde que, é claro, você, né, tenha autorização para esse tipo de coisa. E aí, é super interessante você ir lá no termo de uso de imagem, ou no seu contrato, dependendo de como é que você faz isso, você tenha essa previsão. A outra pergunta que a gente conseguiu mapear foi a identificação do contrato, né? Assim, tem gente que usa número no contrato. Contrato 1 de 2019, 2020 e tal, coisas assim. Gente, isso não é obrigatório, tá? De maneira nenhuma. E também, se vocês usam, também não precisa ser sequencial. O que acontece é que tem gente que fecha muito o contrato. E aí, para poder se organizar no dia a dia, o cara faz um sistema ali interno dele mesmo, isso aqui é o contrato. Porque ele sabe que se ele for lá no contrato 1 de 2019, ele vai lá e vai conseguir entender o que está acontecendo e coisas assim. Mas você não precisa fazer isso de maneira obrigatória, não. A parte de identificação das, né, a seção ali de identificação das partes, ela é muito importante. E aí, quando tem empresa, você não precisa colocar que, né, assim, representada por fulano de tal, CPF e tal, coisa assim. Você não precisa, tá? Via de regra, não precisa. O que você pode fazer é colocar lá CNPJ, razão social, endereço, né, tal, tudo isso de coisa, vírgula. Representado neste contrato na forma do seu contrato social, geralmente, né? Ou ato constitutivo, tá? Mas também, assim, gente, não precisa de muita formalidade essa parte também não, tá? Fique tranquilo, não são isso. E os dados necessários, não tem uma lista mínima, tá? Não existe lista mínima. O que é bom sempre é um nome, e aí o nome, se for pessoa física, nome completo, pessoa jurídica, razão social com toda, CPF ou CNPJ, e endereço, tá, gente? No mínimo isso, no mínimo, no mínimo. E deixa eu ver o que mais. Nome, CPF, CNPJ e endereço. Porque com isso você consegue cobrar a pessoa, consegue mandar cartinha de cobrança, consegue procurar o CNPJ na base da receita, sabe? Essas coisas que você consegue fazer. Menos que isso fica um pouco difícil, tá? E quando é contrato de grupo, e aí o caso aqui, a formatura voltou como exemplo, cara, você pode assinar um contrato só com a turma como um todo, tá? Não precisa fazer um contrato com cada pessoinha. Você pode assinar, fazer um contrato só com uma pessoa só. Fala assim, cara, quem é a pessoa aí? É a Maria. Maria, ela é presidente da comissão, tá representando todo mundo. Só deixa isso claro no contrato. Fala o seguinte, ó, na parte fala assim, Maria, blá, 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 CPF tal, residente no endereço tal, vírgula, representante, sabe, presidente da comissão de formatura da turma X da faculdade tal,
no ano tal, vírgula, representando todos os alunos da turma, sabe, coisas assim, porque você já consegue deixar claro qual que é né, que a pessoa está ali não enquanto pessoa física, mas enquanto alguém está representando uma coletividade de pessoas, tá? Se for possível, cara, e não for muito traumático, faz contrato todo mundo, sabe, para o que for pessoal. O que for individual, faz um contrato com cada pessoa. O que for coletivo, você faz um contrato só, para todo mundo dentro, e é isso aí. Beleza? Rafael, foto de produto também precisa de atuação de imagem. Cara, boa pergunta, tá? Boa pergunta. É o seguinte, você não vai ter um direito de pessoal, né, de pessoalidade ali dentro do hambúrguer, porque o hambúrguer não é uma pessoa, ele não tem direito de, né, ele não tem direito de imagem, mas quem criou o hambúrguer, né, a hamburgueria, enfim, uma coisa assim, ela tem o direito autoral daquela foto, tá? Assim, do mesmo direito autoral da parte comercial, a parte patrimonial, a parte moral do direito de autor é a do fotógrafo. Então, eu pediria, tá? Eu pediria, porque se você usa a foto do cara sem autorização, ainda que não seja uma pessoa, que seja um objeto, cara, você pode ter algum tipo de dificuldade em relação a isso, sabe? O cliente pode não gostar. Ele pode esquecer que, né, essa parte legal toda e simplesmente querer te perturbar por causa disso. Então, eu sempre pediria, sempre, em qualquer situação, que você for utilizar para reproduzir isso, para reproduzir qualquer tipo de foto que você tirou, eu pediria um termo de uso de imagem, sim, com certeza. Eliel, Eliel, não tem prazo máximo, tá? Não existe uma lei que fala um prazo máximo. Isso aí vai ficar de acordo com o que você combinou com o seu contrato, a sua proposta, enfim, com o seu cliente. Beleza? Bianca, de cortar, esconder a logomarca da foto. Sim, sim. Ele vai ter o direito de fazer isso, sabe? Porque é o tipo de coisa que você não consegue impedir também, né? De novo, você não consegue impedir, sabe? Até porque, primeiro, ele é o dono da foto. Então, se você manda a foto para ele com a marca d'água, por exemplo, uma coisa assim, você pode até mandar com a marca d'água, né, no primeiro momento, para o cara não poder pegar a foto e sumir por aí e não te pagar. Então, você pode até mandar. Mas depois, ele vai querer esse negócio sem marca d'água, sem logo, sem nada, porque senão não faz sentido, né? Esse cara vai revelar a foto, ele vai usar esse mídia social, uma coisa assim, e vai ter uma marca da pessoa lá, sabe? Então, não. Aí já fica meio ruim isso, tá? Pensando assim, em relacionamento com o cliente de novo. Tá? O que você pode fazer sempre, claro, né? É você colocar a marca da água, o seu logo e tal, numa foto, criar uma artezinha e divulgar isso no Instagram, sabe? No Instagram da vida, no Pinterest, alguma coisa assim, para você poder fazer também, né, seu portfólio, sabe? E o que mais que a gente viu aqui antes também? Gente, sim, tá? É preciso identificar a pessoa que faz aquele serviço? Sim, é importante. Claro que assim, né? Você não precisa identificar tudo possível e imaginável, assim, de tipo, você não tem equipe, você vai subcontratar um ajudante que vai lá ajudar com flash, com iluminação, com organização do pessoal, coisas assim. Você não precisa colocar que a pessoa X vai fazer esse tipo de serviço. Você pode só colocar de maneira bem genérica o contrato que os serviços contratados serão prestados pelo contratado, por sua equipe, por autônomos e por blá, 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 blá. A critério do contratado. Coisas assim. De maneira bem genérica a zona, porque não faz diferença, né, ao menos em tese, não faz diferença para o cliente quem é a pessoa da equipe que vai fazer ou vai fazer alguma coisa. E é de a descrição completa do seu contrato? Por favor, faça isso. Por favor. Retomando aquela nossa parte inicial lá do objeto do contrato, cara, tenta ser o mais preciso possível.
sabe? Porque muitos dos problemas de contratos vêm de escopo delimitado de maneira errada ou de falta de conversa entre as partes. Então, o quanto mais descritivo você puder ser do seu serviço e do escopo do objeto do contrato, né, do que você vai fazer, deixar de fazer, é melhor para todo mundo, tá? Que as coisas ficam um pouco mais objetivas. Anderson, como eu posso colocar no contrato que eu permito que o cliente... Tá. Cara, porque é o seguinte, direito autoral, ele se divide em duas vertentes. Tem o direito autoral, o direito moral e o direito patrimonial. E aí o fotógrafo, quando ele faz uma foto para ele mesmo, né? Eu tô aqui agora, tirei uma foto, ele tem os dois. Agora, quando ele faz para a mando de alguém, né, sendo contratado por alguém, ele tem direito ao moral. O direito patrimonial, ele é da pessoa que contratou ele. E aí, o direito patrimonial envolve o uso, divulgação, licença, cessão, todo esse tipo de coisa. Tá? E você pode até colocar que o cliente vai usar, sim, claro, porque essa foto já é dele, na verdade, sabe? Você nem precisa colocar isso, na verdade. Beleza? Jéssica, pode. Foi justamente o que eu falei, tá? Você pode colocar no contrato ou no termo de uso de imagem, que você vai usar as fotos que você, né, foi contratado para tirar, com um fim específico de usar no Instagram, usar coisas assim, sabe? E aí, o que eu falei antes é que não é muito legal você só postar a foto da pessoa, porque fica sem contexto, sabe? Agora, se você tem, bota lá, uma arte lá no Instagram, né, quadradinha assim e tal, você bota lá a foto da pessoa, bota tipo assim, nos procure para fazer um álbum, para associação de fotos, sei lá, bota sua logo, aí fica bem melhor, entendeu? Porque você está dando contexto. Uh... Ah, entendi agora, entendi. Então, de novo, eu acho que a pergunta é parecida com a do Anderson, então. A princípio, você nem precisa colocar isso, porque a foto, o cliente ele vai ter direito de usar aquela imagem da maneira que ele quiser. Tá? Na verdade, quem vai ficar limitado a utilizar a foto são vocês. E aí, se você está querendo dizer assim, não, no meu contrato tem a exigência de que o cliente poste a foto na rede social me marcando e coisas assim, você pode colocar, problema nenhum também. Pode colocar, porque isso vai gerar uma obrigação entre vocês para no contrato. Também sem nenhum tipo de problema em relação a isso. Bianca, personalíssimo que fala. Eu não sei te falar em que contexto personalíssimo. O contrato personalíssimo, um serviço personalíssimo, como é que é? Sim, sim. Sabe, vou até pegar uma aqui, quer ver? Ó, vou, eu vou pegar um trecho do meu contrato de serviço que fala isso, hein? Vou mandar aqui no chat para vocês agora, peraí. Sim, consegui achar ele aqui agora, qual foi o último que a gente fez. Mandei aqui no chat agora para vocês. A minha cláusula é basicamente assim, a cláusula que eu uso no meu contrato, tá? No meu contrato de serviço, sabe? Eu não deixo claro quem que vai fazer ou não alguma coisa, porque ele está contratando o escritório, não está contratando o Matheus, né? O advogado Matheus, ele contrata o escritório de advocacia. Então, a maneira que a gente, na verdade, a gente organiza aqui dentro, é um problema nosso.
Se o cliente, por algum motivo, quiser que só eu ou só outro profissional específico do escritório faça um serviço X, aí tudo bem. A gente vai simplesmente atender ele e cobrar mais caro por isso, porque ele está querendo exclusividade do profissional. Então, esse tipo de situação a gente quase nunca passou, na verdade, porque é meio prático no nosso dia a dia. Tá? Mas aqui já é um exemplo para vocês, assim, de, de cláusula, né? Alguns clientes querem que eu afirme que tá. Então, aí é que tá, né? Seus clientes estão exigindo isso de você, isso é muito, na minha visão, isso é muito positivo, cara, porque estão reconhecendo o seu valor enquanto profissional, sabe? E eu, assim, com certeza faria o máximo possível para poder sempre ir, tá? Sempre. Ainda que eu vá, mas leve ajudante, leve outros parceiros representantes comigo. Mas, sabe, geralmente, pelo que eu vejo por aí, né, fotografia é um negócio muito pessoal, sabe? Porque, né, assim, é meio que a habilidade, o olhar do fotógrafo que vai conseguir capturar um momento legal, uma foto boa, uma coisa assim. Então, se o cara olha o seu portfólio e vê, porra, olha só, cara, a Bianca tira altas fotos muito maneiras, e ele contrata você, ele quer você, ele não quer o seu ajudante. Então, com isso, ainda que você vá lá, mas nem tire a foto e tal, coisas assim, eu iria, tá? Eu iria ao máximo, sempre, claro. Se for preciso, cobra mais para isso, problema nenhum, mas se o cliente está pedindo, cara, vai. Vai porque é o cliente que manda na gente, né? Ele paga as suas contas. Então, vai e, pô, manda ver, cara. Achei legal isso, achei bem legal, de verdade, tá? Gente, pagamento, tá? Cara, é boa prática você fazer um recibo para cada parcela. É boa prática. Recibo pode ser eletrônico. Recibo pode ser basicamente você mandar, cara, um e-mail para a pessoa, tá? Nem precisa ser um mega recibo super robusto e tal, nem precisa disso, não. Você pode só confirmar o. Você pode só confirmar assim, o pagamento, sabe? Olha, acusa recebimento da parcela 1 de 20. E acabou, tá tranquilo. O comprovante de depósito pode ser considerado recibo? Uh, a, a, sendo muito, muito chato com a legislação, não é recibo. Então, o recibo vai ser a indicação da pessoa da ter recebido os valores. Beleza, multa por atraso, já falei, tá, gente? 2%. 2% é o padrão de mercado e vale a pena manter sempre 2%, porque não vai ter nenhum problema, nenhum tipo de questionamento se você mantiver 2% com atraso. Sim, você pode reservar o direito de não cumprir o combinado se o pagamento não for realizado ou se outra coisa não for feita, tá? E é sempre bom você colocar isso em contrato também. É sempre importante você colocar isso e falar, olha, se você estiver inadimplente, nós temos o direito de suspender a nossa prestação de serviço com você até você regularizar a sua situação, tá? Também é uma cláusula muito boa para usar no dia a dia de vocês. Pergunta da Sheila no chat. Podemos colocar no contrato o prazo para que a noiva escolha as fotos, se ela não escolher o prazo? Cara, difícil, muito difícil isso, muito, muito. Você pode colocar no contrato o prazo para ela escolher a foto, sim, com certeza. Só que você escolher por ela, cara, vai dar problema, tá? Provavelmente, assim, vai dar BO, com certeza. O que eu tentaria fazer nessa situação é colocar o seguinte: eu não sei qual é o prazo para esse tipo de coisa, tá? Se é 30 dias, 60, uma semana, eu não sei qual é o prazo de mercado por aí. Mas eu pensaria na seguinte construção. Olha só, só tem 30, a gente acabou o evento, a gente vai selecionar as fotos, tratar aqui rapidinho e tal, e vou disponibilizar para você, e a partir desse tem 30 dias. Cara, se você não colocar, se você não escolher 30 dias, a gente vai suspender o seu contrato, a gente está suspendendo, né, a nossa parte do serviço até você escolher. Num prazo máximo de. Aí você bota um prazo bem longo, sabe? Para não ter problema. Assim, de 2 anos, sabe? E só depois disso que eu vou escolher, ou eu vou excluir, ou então eu vou considerar encerrado o nosso contrato.
Tá? Eu não escolheria. Eu só diria o seguinte: toma tudo e você se vira agora. Sabe? E eu recebi, né, sem ter feito todo o meu serviço, mas recebi por isso, porque você demorou demais para escolher. Eu faria isso, tá? Criar assim, essa escadinha. 30 dias, que é o padrão, não escolheu, parei tudo, vou continuar recebendo e vou te dar um prazo aqui de uns 2 anos para escolher. Passou isso, você não escolheu, toma tudo, se vira, tá tudo certo entre a gente. Já a rescisão, gente, a parte do contratante, cabe multa sim, tá? Com certeza. Só que, de novo, tem que ser prevista em contrato. Tá? Se ele rescindir, qual vai ser a multa que ele tem que pagar? Sabe? E aí, de novo, né, também é uma boa prática você, de alguma maneira, tentar ali criar essa escadinha também para o contratante. Quando que ele pode pedir contrato sem ônus para ele? Cara, quando for uma questão assim de inadimplência sua, por exemplo, você se comprometeu a cobrir o evento, a entregar a foto no prazo tal e coisas assim, e você foi aí e descumpriu o que você combinou com ele. Então ele pode rescindir o contrato com você sem multa para ele. Se você precisa devolver o que já foi pago, não, tá? A princípio não precisa. Claro que isso aqui é um ponto extremamente sensível e é muito bom que a cláusula no contrato que esteja falando sobre isso esteja muito bem redigida. Mas você, a princípio, não precisa. Tá? Você pode simplesmente colocar ali um perdimento. Né? A gente fala que isso é uma pena de perdimento do que foi pago até agora. Porque, né, faz sentido, você já executou algum tipo de serviço. Se você não executou serviço nenhum, e esse cara decidiu o contrato de maneira bem rápida, né? Ele fechou com você hoje, daqui a, sei lá, 2 semanas ele se arrepende e fala, pô, cara, eu quero decidir o contrato e tal, e você não fez nada para ele, só assinou o contrato, bicho, libera o cara da multa, sabe? Deixa o cara embora, porque vai ser mais legal para você fazer isso e ficar bem com esse cliente do que você encher o saco dele e o cara sair falando, pô, olha só, né? Filho da puta, porra, o cara safado e tal, alguma coisa assim depois de vocês. E aí não, tá? Já é o caso diferente. Se você teve algum gasto com o serviço, você pode descontar caso vá devolver o valor para ele. Vira para o cliente e fala, cara, ó, né, pô, a gente já teve algum gasto, a gente já teve uma despesa tal, então vou te devolver o dinheiro, mas a gente vai reter isso aqui, beleza? Beleza. Também é ideal que seja previsto isso no contrato, né, gente? Sempre muito bom que o contrato faça um apanhado geral dessa parte toda de multa, rescisão, hipótese, cabimento, todo tipo de coisa. Hum, Bianca, sobre datas. Bianca, vai depender muito do contrato que você fez com as pessoas, tá? Se você prometeu exclusividade, aí vai ter que negociar com as pessoas, com os contratantes. Se você não prometeu, a princípio não tem problema. Só que você vai ter que garantir que a qualidade vai ser a mesma, tá? Porque se o seu padrão de qualidade é esse daqui, e você divide a equipe e o padrão cai, você pode eventualmente ter ali um defeito, né? Um vício, uma falha na sua prestação de serviço. E isso pode dar algum tipo de problema, sabe? Pode ficar qualidade ruim, você pode acabar sendo responsabilizada por ter prestado um serviço ruim para a pessoa. E rescisão por parte do contratado, né? Cara, não tem penalidade a princípio, tá, gente? Né? O que pode acontecer é que se você simplesmente vai rescindir e falar, não quero mais você, cliente vai embora, vai, tchau. Esse cara, se ele quiser muito perturbar vocês, ele pode querer fazer uma inversão da multa rescisória. Digamos que a multa rescisória só existe no caso o cliente rescinde o contrato com vocês.
E aí você simplesmente vira um dia e fala, não quero mais você, vai embora, tchau. Por motivo nenhum, sabe? O cara tá de implante, tudo bonitinho, tudo correndo bem, só que você não quer mais, assim, de uma hora para outra. Então, é bem possível que ele possa fazer isso, tá? Só que isso é só judicialmente, tem que dar como processo judicial contra vocês. E, pô, o cara vai sair falando mal pra caramba de vocês por aí, né? Não tenha dúvida sobre isso, não tenha dúvidas. Então, recomendo ao máximo evitar esse tipo de coisa. A penalidade pode variar, tá? De acordo com o prazo, sim. É legal você, de novo, criar uma escada, sabe? Um escalonamento para algumas penalidades. Isso é interessante porque você mostra comprometimento para o cliente, muitas vezes. Que fala assim, pô, cara, olha, né? Eu estou rescindindo com você em tais situações. E ainda assim, se for agora no início do contrato, vai ser de tal maneira, se for no meio do contrato, vai ser de maneira diferente, se for no final, de uma outra maneira ainda. Ou com outro valor, outra penalidade, umas coisas assim. E, de novo, né, sem ônus, cara, desde que você preveja isso, tá? Você pode, inclusive, prever no contrato que todas as partes vão rescindir de maneira é, unilateral, sabe? Cada um pode, todo mundo pode rescindir sem ônus nenhum. Não acho que é muito inteligente, tá? Porque vai ficar a Deus dará. Vai ficar a Deus dará, ninguém ganha dinheiro, ninguém faz serviço, ninguém recebe serviço, ninguém faz nada nesse tipo de situação. Então, eu sempre acho bom você ter muita história assim. Tá, já no caso da multa mesmo, né? Hum, você pode definir a multa, tá? Caso o contratante ultrapasse o valor da foto. Como a Sheila perguntou agora há pouco, aqui na noiva, você pode prever isso. Só tem que ficar assim, bem atentos para entender se isso vai gerar algum tipo de estresse com o cliente, né, gente? Porque dependendo da situação, o cara vai ficar um pouco puto com isso. Ele fala, pô, peraí, cara, tô mal ocupado aqui trabalhando, tô fazendo alguma parada mais importante. Esse cara vai querer cobrar uma multa porque eu não consegui escolher a foto ainda, sabe? Tem que pensar um pouquinho. É, Também você pode estipular esse valor do aluguel, que na verdade vai ser essa multa, né? As duas coisas se confundem, é a mesma coisa. É, Você pode pensar que não, você pode até pensar assim comercialmente, não chamar de multa. Você vai cobrar uma taxa de armazenamento, tá? Você pode fazer isso. Fala assim, cara, olha só, você tem 30 dias para escolher. Acima disso, eu vou te cobrar uma taxa de armazenamento dessas fotos, desse conteúdo nos arquivos aqui de X reais, sabe? Pode ser X reais por unidade, por foto, por espaço, por megabyte. Bicho, aí a criatividade é o limite, tá? Sobre falha eletrônica. Cara, fotógrafo pode ser estabilizado, tá? Pode ser. No caso de assalto, furto ou acidente, até que não, tá? Até que não, porque aí também já é uma coisa assim que ultrapassa o controle fotógrafo. Agora, falha eletrônica, se você se propõe a armazenar a foto, você está meio que assumindo o risco por isso, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Por mais que você fale assim, cara, foi falha, né, caiu energia, sei lá, o guarda do Google Drive, o Google foi atacado, hackeado, uma coisa assim, é, você pode ser estabilizado, tá? Não quer dizer que você é responsável, tá, gente? Assim, já agora, de maneira fechada, acabou. Não quer dizer isso. Quer dizer que você pode ser estabilizado e você com certeza vai entrar numa disputa com o seu cliente nesse tipo de situação, com certeza. Então, tentem, né, dentro do possível, ter backup, tá? Assim, ter ali uma redundância, às vezes, com servidor de backup, alguma coisa assim, dependendo aí de como é que vocês trabalham, para poder ter ali algum tipo de cuidado a mais, tá? E é barato, gente, é barato. Você pode manter isso no computador, no HD do computador, e pode manter isso no Google Drive, por exemplo, tá? Google Drive, cara, pô, eu pago R$ 7 por mês por 100 GB de armazenamento, gente. Que eu sei que nem tanta coisa assim no caso de vocês, porque às vezes as fotos e as filmagens ficam grandes pra caramba, mas assim, já é alguma coisa, sabe? E é muito barato, cara. Pô, R$ 7 por mês. No caso de fechamento de contrato, quanto é muito necessário?
Cara, por incrível que pareça, a gente não precisa de testemunha para poder fechar um contrato. Isso é uma boa prática, né, contratual, e na verdade, a testemunha ela existe por dois motivos. Para a gente ter, né, a certeza de que ninguém foi coagido para poder fechar aquele contrato, e porque tem um dispositivo lá numa lei nossa que fala que quando duas testemunhas assinam um contrato junto com os contratantes, você já pode entrar com um processo judicial diferenciado para poder fazer a cobrança daquele contrato. E é basicamente para isso que a testemunha existe. E a mesma coisa para assinatura de cartório, tá? Para reconhecer firma em cartório, coisas assim. Não é preciso. É só uma boa prática em algumas situações. Eu detesto ir para cartório assinar qualquer coisa. Dificilmente a gente faz esse tipo de situação. Em contratos muito grandes, isso faz um pouco de sentido, porque quando você tem ali né, o reconhecimento da firma e tal, você praticamente torna impossível a pessoa discutir se aquela assinatura é dela mesma. É basicamente para isso que existe, tá, gente? Basicamente para isso. Então, em contratos mais estratégicos de cliente nosso, a gente acaba fazendo isso no cartório também. Mas quando é coisa mais do dia a dia, a gente toca o barco sem assinar cartório, sem nada disso. E. Hum, gente, eu desconheço a lei, tá? Eu desconheço uma lei que fala que o fotógrafo tem que guardar arquivo por 5 anos. Tá? Se alguém souber, manda para mim aí agora o número, o que é, eu desconheço. Agora, é, uma cláusula contratual ela não pode ser superior à Constituição ou à lei. Tá? Superior no sentido assim, de ela prevalecer sobre a lei ou sobre a Constituição. O que ela pode fazer é alargar. Sabe assim, se a lei fala 5 anos e a cláusula quando ela fala 10, isso é válido, não tem problema nenhum. Tá? E aí, no caso, o que vai prevalecer é a cláusula contratual. Tá? Agora, de novo, eu não lembro, eu desconheço, tá? Alguma lei que fale que tem que ser em 5 anos. O que eu poderia pensar agora é que 6 meses é o prazo previsto para questões assim, de eletrônicas e tal, de internet. Então, eu ficaria no mínimo com 6 meses no meu contrato, caso eu fosse, né, um de vocês. Agora, esse prazo de 5 anos, que eu desconheço de verdade, tá? Então, se alguém souber aí, a gente me avisa que a gente tenta fazer algum tipo de, de mudança aqui da minha fala agora. Ah, gente, não, tá? Quando o contratante está te dando o direito de imagem dele, ele não está dando convidado, cônjuge, nada disso. E eu sei que isso pode eventualmente ser um problema gigante para vocês. O que vocês podem fazer nesse tipo de situação é pedir para o contratante avisar as pessoas, tá? Ou então, né, de verdade, até deixar meio que quieto, cara. Deixar meio quieto e nunca vi ninguém ter problema com isso, tá? Se alguém souber aí de alguma situação também, a gente avisa aí pra gente poder falar um pouquinho sobre isso. E eu, assim, eu não usaria imagens de pessoas diversas, tá? Dos convidados, por exemplo, isolados, sozinhos, para divulgar o trabalho, divulgar o meu trabalho. Eu usaria a imagem dos noivos, né, dos cônjuges ali, porque eles com certeza estão concordando com entregar o direito de imagem para vocês. E assim, da multidão como um todo, sabe, do espaço e coisas assim. Agora, dos convidados por si só, eu não usaria muito, para evitar problemas depois. Bianca, pode sim. Você pode pedir pagamento 100% antes do serviço, com certeza. A questão, de novo, é comercial nessa hora. Se os clientes vão estar dispostos a pagar tudo antes de executar o serviço. Se o tipo de cliente que você tem está disposto, manda ver, cara. Cobra antecipado mesmo e seja feliz. Tá bom? Hum,
Tá. Cara, esse tipo de situação aqui, tá, gente, de as condições do trabalho estarem ruins para vocês por algum motivo e tal, motivos, sim, que são decorrentes do serviço de vocês, não tem o que fazer, tá? Por exemplo, a gente estava indo lá executar o serviço e tal, e a máquina quebrou, a máquina fotográfica quebrou, sabe? Cara, esse é o problema, isso é a responsabilidade de vocês. Agora, a máquina quebrou porque, porra, sei lá, tacaram, eu parei no semáforo e tacaram uma pedra dentro do meu carro e a máquina quebrou. Isso não é, tá? Então é basicamente isso. O que está no controle de vocês é a responsabilidade de vocês. Agora, o que está fora do controle, aí não é, sabe? Nesse tipo de situação, você que está aqui, né, que foi a pergunta, tipo, vai correr o ar livre, mas está chovendo e não tem cobertura. Eu falo assim, cara, eu não posso fazer serviço. Se seu contrato não está prevendo algo parecido, você tem que virar na hora para o seu cliente e falar, bicho, olha só, eu não posso executar o serviço, porque se executar, eu vou perder meu equipamento. E se o cara ainda assim virar e falar, mas eu quero que faça, eu quero, falo, tá bom. Só vira para ele e fala, na hora, tá bom. Você vai pagar o conserto da máquina, ou a máquina nova, caso tudo pife aqui agora, e pronto, cara. Eu não vejo muito mais problema, mistério em relação a isso, não, beleza? Opa, Anderson. Hum, tá, entendi. Sim, é um prazo prescricional, cara, mas, bicho, eu, assim, de verdade, nunca vi isso dar problema, porque prescrição assim, é o prazo máximo no qual alguém pode cobrar algo em relação àquele contrato, tá? Nesse contexto específico, prescrição é isso. E, então, sim, é de 5 anos para a prestação de serviço. É, só que, bicho, cara, isso é muito tempo, sabe? Na ausência de um prazo, você até poderia pensar em relação a adotar o prazo da prescrição de 5 anos. Só que, cara, eu colocaria o prazo que eu falei antes, sabe? 6 meses, talvez até os 2 anos, uma coisa assim, dependendo do tipo de cliente que vocês atendem. E depois disso, cara, toma tudo aí, ponto, acabou. Vai embora. Aí você, o que você faz? Você não descarta, sacou? Você não pega e joga fora tudo. Você pega e fala assim, cara, você tenta continuar recebendo, e se o cara quitou, né, os pagamentos, mas você não consegue quitar o seu serviço, né, acabar o seu serviço por causa dele, segura pelo prazo que você estipulou no contrato, depois entrega para a gente quitar, cara. Entrega a gente quitar e fala, bicho, ó, não tem como mais, nosso contrato previa o prazo tal, toma aqui tudo que eu tenho sobre você então e tá tudo encerrado. Né? Hum, a gente você pode prever que o contratante tem responsabilidade em relação à segurança, integridade, só que, de novo, né, isso vai ser um pouco antipático para o contratante, porque ele fala, pô, se você está indo lá, se você está indo pro meu evento, você é assaltado, quer que eu pague pela sua máquina, tá de sacanagem comigo, tá? Eu virei, sabe, você está transformando o contratante num seguro, então tem que ter um pouco de cuidado em quando você vai fazer isso, beleza? E essa aqui, cara, foi o que eu mais gostei, sabe? Que perguntaram que o advogado que redigiu o contrato, ele é responsável por uma falha, um contrato mal feito. Gente, sim, tá? Sim, ele é responsável pelo serviço dele se ele for um mal feito. A grande dificuldade vai ser demonstrar que foi mal feito, tá? Porque é muito difícil, não só no caso do advogado, no caso do fotógrafo também, você discutir qualidade nesse tipo de situação, porque é muito subjetivo, sabe? Imagina, para vocês talvez possa ser fácil, falar, a foto aqui tá horrível, a iluminação tá péssima, nossa, tá tudo desenquadrada, umas coisas assim. Só que,
Cara, não é tão simples assim, tá? Porque isso, o que para vocês talvez seja tecnicamente ruim, para mim pode ser uma foto super incrível e me agrada pra caramba. E o contrato da mesma maneira, sabe? A não ser que seja algo muito, muito, muito nítido, muito claro, evidente, sabe? Que foi muito mal feito, sabe? Então, assim, você pediu expressamente uma situação e ele, não, o advogado entregou uma outra coisa, você pediu expressamente, cara, coloca uma cláusula sobre tal coisa no contrato, e ele não coloca, e isso passa por você, né, sem nenhum tipo de controle e tal, aí tudo bem, sabe? Pode ser que você consiga responsabilizar o advogado de maneira um pouco mais fácil. Agora, é bem difícil, tá? É bem difícil conseguir demonstrar que foi mal feito, tá? A não sei se tem muitas evidências, assim, de que você pediu coisas que o cara esqueceu de colocar e tal, coisas assim. Beleza, gente? Acho que foram todas as dúvidas. Alguém tem mais alguma coisa aqui no chat, gente? Porque a gente encerrou agora, assim, a parte que eu já tinha previsto do nosso bate-papo aqui hoje. Esses são meus contatos aqui na tela, tá, gente? Se alguém quiser trocar alguma dúvida, alguma coisa assim, pode ficar à vontade de me ligar. É, voltando aqui, ó, se alguém tiver alguma dificuldade em usar o Asas ou o Authentic, gente, fica à vontade, tá? Manda um WhatsApp para mim, manda um e-mail, eu ajudo a poder a fazer lá né, o setup inicial de vocês. Não estou ganhando nada por isso, tá, gente? Eu não ganho dinheiro, não ganho nada com isso, fica tranquilo só isso, tá? É, são só duas ferramentas mesmo que eu uso no meu dia a dia, que eu acho que conseguem ajudar bastante profissionais liberais e autônomos, como geralmente fotógrafos são. Então, eu gosto muito de compartilhar essas ferramentas por aí, porque eu acho que ajuda muito o nosso dia a dia. Beleza? Gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, sabe, quiser se apresentar, trocar alguma ideia, pô, abre a câmera aí, abre o áudio, sabe, vamos interagir um pouquinho, porque é bom, né? É bom a gente olhar para a câmera outras vezes também. Eu quero agradecer o pessoal que participou aí. Eu achei bem legal. É um assunto que dá para tratar um bocado de tempo, né? Ô, A gente perguntar aqui um bocado de tempo. Eu agradeço muito a participação de todo mundo e a sua. Muito obrigada, Matheus. não, imagina, que isso, gente. Né? E Anderson, não, cara, imagina, que isso, Anderson. Fica à vontade, gente. Qualquer coisa aí que eu puder ajudar vocês, fica à vontade. E aí, gente, é ajudar mesmo, tá? Independente de a gente eventualmente prestar algum serviço para alguém daqui ou não, alguma coisa dessa, a gente gosta muito de ajudar, bater papo, trocar ideia. Então, precisando de qualquer coisa, me avisa o pessoal da Alplast também, que sempre está super à disposição de tanto atender vocês, né, as demandas de vocês, quanto também estreitar esses laços de relacionamento, de conversar mais com os fotógrafos e conhecer mais a realidade, as dificuldades do dia a dia, porque eu acho que vem mais eventos como esse por aí, né? Eu não sei se é spoiler, mas não sei se estou dando spoiler, mas aqui acho que é só o primeiro ao Plast Talks. Vai ter um segundo, terceiro, quarto, depois aí, com outros temas, outros profissionais convidados. Obrigada, Bianca. Bianca é o nome da minha filha, né? Bianca de Souza. Não é? Toda É. hora eu estou falando com ela aqui, toda hora. Lindo nome. É isso aí. Gente, então vamos encerrar por aqui, né? Vamos encerrar, vamos agora comer alguma coisa, ficar um pouco, relaxar um pouquinho. E Boa tudo de bom para noite. todo mundo aí. Boa noite a todos. Tchau. Até mais, gente. Boa noite para todo mundo também aí.